falar, tudo bem, hoje foi um dia que deu pra pegar um movimentinho legal. Ontem eu tomei uma sarrafada, mas, cara, eu sobrevivi a ontem e eu saí com um lucro mínimo, mas com as taxas pagas. E assim, cara, eu agradeço demais, porque ontem era um dia de fúria tranquilamente. Tava muito mal da gripe também, tava enfurecido, consegui sentar nas minhas mãos, fazer a operação e confiar principalmente no quê? No setup. É o mindset, isso é muito importante. Temos também amanhã a Super Quarta. Sim, a Super Quarta. Se você não sabe o que é, vem comigo que eu lhe falo. Mas vamos para hoje, eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. E vamos direto para as notícias de amanhã, que amanhã tem notícia importante. Vamos lá, tem um PPI. O PPI é um grande indicador de inflação. Importante, 9h30 da manhã, estoque de petróleo bruto, taxa de alvos de fundo Fed, sim, os juros americanos. Eu acredito que o titio Jerome ainda tá na história. Não sei se houve a indicação, mas que tem que passar por sabatina lá. O Trump escolheu outro louco. E, cara, vamos ver o que vai acontecer, meu amigo. Vamos ver o que vai acontecer. Eles estão estipulando entre 0,25 e 0,50 de corte da taxa de juros dos Estados Unidos. Aí nós temos as projeções, declaração, que é muito importante, né? A hora que os caras começam, a coletiva de imprensa é interessante porque fazem várias perguntas que os caras conseguem pescar alguma coisa. 18h30? Sim, taxa de juros do nosso país, o país do piniquim. Os caras estão estipulando que tem um corte de 0,25 ou que mantenha 15%. Uma projeção de 14,75, uma das mais altas do mundo. Taxas de juros mais altas do mundo. Mas é o que nós temos e a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né, meu amigo? É tipo o universo nos entrega coisas que a gente fica se perguntando, por que eu? Cara, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Eu estou tomando uma limonada nesse momento. Vamos para o 60 minutos. É mini índice. Olha que gracioso, que galã. Então, ele tá preso nessa história aí, cara. Ele tá conseguindo se livrar. Eu enxergo nos 60 minutos. Bom, primeiro, essa média de 200 aqui caindo acima dos candles dá um frio na barriga, né, cara? Pode vir uma correção bem gigante aí. Mas olhando 60 minutos, cara, eu conseguiria enxergar algo próximo disso, ó. Assim, eu acho que aqui. Um ranger, como diz o francês. Um ranger desde o dia, cara, 6 de março. Ele tá nele ainda, não consegue se livrar. Se a gente for ver aqui uma análise gráfica interessantíssima, poderia haver uma rotação deste pêndulo, que é o que funciona demais. Isso aqui é técnica de Joseph James. Para quem não conhece, pode me acompanhar lá. Eu tenho um videozinho na minha página principal que se chama Aprenda Fundamental. A gente fala sobre os conceitos de choque BOS e os principais setups de Joseph James, que são Crown Reversal, pullback, força, principalmente bull e bear trap. Vem comigo porque vale muito a pena. Tudo que eu vou falar aqui tá intimamente correlacionado aos conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James aliados, né? Precisa ter uma confluência dos dois. Os dois soltos. Assim, ó, choque BOS dá pra deixar solto, assim, tentar fazer operações só com as observações desses conceitos. Joseph James não. Os setups de Joseph James precisam da confluência de choque BOS. Ele solto no nosso mercado não funciona. Nasdaq, S&P, ouro, prata, petróleo. Participei de campeonatos, fiquei top 7%, top 5% nos Estados Unidos. Fantástico. O que a gente enxerga aqui? Congestão, né, cara? Congestão, o negócio tá preso. E aí, se a gente afastar um pouquinho e a gente colocar aqui... Bom, primeiro aqui, ó, muita atenção. Na nova mudança da característica do preço, que ele vai passar a ser vendedor efetivamente, ficou lá embaixo, isso é bom. E aqui seria a quebra da estrutura para ele dar a pedrada, né? Se a gente afastar um pouquinho, ou só descer um pouquinho, né? A gente consegue ver essa grande região aqui, que é um gap de 3.500 pontos. Esse gap aqui é de 1.300. Joseph James fala que os gaps mais novos são os que provavelmente vão ser fechados. Os mais antigos demoram mais tempo. O fato é que ele tá numa tendência de alta, o suco de mini índice hoje ficou meio torto, então bancos querendo derrubar, Petro e Vale querendo subir, depois eu não vi como é que foi, porque eu tive que sair pra levar meu filho na terapia. Mas assim, tá mais viável ele fechar o gap de baixo do que o gap de cima, né? Me dá uma indicação de que é um suporte muito forte. Então, assim, por outro lado, eu enxergo que ele pode quebrar aquela estrutura lá em cima e tocar ele reto, passar acima da média de 200, dos 60 minutos e tocar ele reto. Então, eu tô vislumbrando esse movimento aqui, um pullback em cima da média de 200 para gerar liquidez, e aí ele toca para fechar esse gap aqui. Por outro lado, como ele foi muito baixo, compensou demais esse movimento, ele também, infelizmente, pode só dar o ar da graça pro alto, capotar, mudar a característica do preço, fazer mais um pullback e fechar esse gap aqui para depois fazer um ataque no alto. Por quê? Porque é super quarta, cara. Super quarta tem aí os juros nossos e dos Estados Unidos e o mercado fica tenso. Principalmente vocês vão ver que amanhã vai aumentar a volatilidade um absurdo. Então amanhã, cara, muita atenção para abrir operações. Muita atenção. E, cara, o que eu já perdi de dinheiro na super quarta, achando que eu ia fazer milhões, não tá no mapa. É muito mais fácil. E assim, ó, isso eu digo, tava conversando com a mulher esses dias sobre isso. Existe um limite técnico no mini índice e no mini dólar para tu ganhar. Mas não existe um limite técnico para você perder. Essa perda é infinita, é até rapar o último centavo da tua conta, entendeu? Então tenham isso em mente. E lembrem-se que tudo isso que eu tô falando aqui é tudo probabilidade, estatística, e a gente tem que lembrar
que o fermento desse bolo, né, a pitada agridoce desse suco de mini índice e do mini dólar é o quê? É a aleatoriedade, meus amigos. Aleatoriedade. Pode fazer como pode não fazer. Essa é a grande mágica e o inferno da renda variável. Dá uma olhada aqui nos... uma hora, cara. Num dia pra gente ver. Se a gente consegue enxergar esse... num dia tudo muda, viu? Tudo fica mais claro, sabe aquele meme? Sim, tudo muda, cara. Tudo muda. Porque no diário, as coisas mudam totalmente. Ele ainda tá nessa região de suporte, voltou para dentro, retestou o fundo, perdeu um pouco. Então aqui nós temos um ponto muito importante para ser verificado. Lembra do suporte que eu já falei outros dias? Esse aqui é um suporte bate fofo, mas não deixa de ser um suporte importante. Esse aqui é um suporte parrudo. Aquele ali de baixo, cara, se ele perder ali, ele vai vir para uma invernada aí do mini índice, né? Esse bate-fofo não. Mas agora, nesse ponto em que ele se encontra, exatamente nesse ponto em que ele se encontra, seria de grande interesse para todos que, na verdade, vislumbram a alta da Bolsa Brasileira, que ele não perdesse mais esse fundo. Porque se ele perder esse fundo aqui, ele perde um suporte bate-fofo que eu chamei, só que o problema desse ponto aqui é que esse cara retestou. Então ele fez um movimento para sair, retestou, perdeu o fundo e agora tentou um novo movimento, fazendo candles bem pequenos, espremidos, que o Storm, não sei se vocês conhecem Storm, eu conheço, eu recomendo demais. O Storm me mostrou Joseph James. Esse tipo de candle é um candle de explosão. Esse tipo de candle pode ir para cima ou pode ir para baixo. Lembra do reloginho que uma vez eu falei? O reloginho das 13h25? Ele tá de novo aí. E se ele perde esse fundo, cara, fica muito ruim para nós. Porque daí ele pode dar uma pernada muito grande até essas regiões. E aí não fica interessante pro índice e ele começa a entrar no inverno. Ele é o Capitão América. Mas por enquanto, bullish. Comprador, ou abaixo da média de 21, não tem problema, a gente tem que ver o que ele vai fazer a partir de amanhã até o final da semana. Ele precisa galgar posições, ele precisa ficar acima da média. Nem que ele faça um pullback maior, mas ele precisa ficar acima da média. Abaixo não, perdendo esse fundo não. É isso. Vamos para outra, 25 mil tickets. Índice. 25 mil tickets no mini índice, se a gente afastar aqui, ó, bastante, a gente consegue ver La Renja. Nós temos uma Renja, essa Renja aqui nem existe mais, inclusive, né, amigão? Tá, então aqui, ó, sim, ele pode ter feito esse pullbackzinho aqui, quebrou as pernas e já era. Esse range não existe mais. Voltando ao que eu estava dizendo, tá vendo que ele... Deixa eu ter que afastar um pouco mais, cara. Existe o pró e o contra de uma tela ultra wide. Eu quero mostrar esse ponto aqui pra vocês, ó, dá uma olhada. Ele entra no range lá... até pra botar no dia 12 aqui. E aí, que ele vai pra cima, ele vai pra baixo, ele vai pra cima. Aumenta esse pêndulo. Anda mais um pouco. Lá embaixo. Faz a rotação. Estão pegando a visão disso aqui? Aumenta o pêndulo. Então, assim, tem a probabilidade, se ele não fizer um breakout, dele fazer esse movimento. E vocês estão notando que é meio que um megafone nesse negócio aqui? Que o preço tá andando nele aqui, ó. Ele pode ir lá em cima, tendo uma região bem maior de ângulo. Dito isso, vamos aproximar aqui e vamos dar uma olhada nesse dia. Que teve um volume financeiro significativo, né? E ele simplesmente mandou esse pêndulo pra cima, né, cara? Viu como ele foi lá? Viu como ele atinge o objetivo dele e capota? Muito interessante, né? Tá fazendo aí duas pernas proporcionais, né? Será que ele vai parar aqui? Meu medo é que ele não pare, né? Se ele não parar e não fizer um breakout em cima desse range amanhã, é super quarta. A probabilidade é dele rotacionar isso aqui. É dele chegar nessa região aqui. Cruzar o range. A gente tem que ver qual vai ser a ação dele agora aqui. Às vezes meu range tá um pouquinho torto. Um pouquinho mais pra baixo, mais pra cima, né? Mas é importante que ele se mantenha aí, que ele não perca esse fundo. Daí ele pode fazer um breakout. Um breakout pullback é fantástico, cara. Porque ele, na verdade, não é pullback, né? É um breakout mesmo. Ele vem no range, que é o magnético, né? Então o range é sempre o magnético. O que é o magnético, né? O preço é atraído para essa região até que haja um breakout. Ou ele faz um breakout para cima ou para baixo, mas ele faz um movimento, né? O que nos indica aqui, de acordo com o diário, né? Vocês também está meio indefinido, mas o diário está nos dizendo que sim, é um mero pullback, uma mera realização do market maker para fazer um movimento de alta bem parrudo e rápido, né? Tá gerando a liquidez, tá estopando um monte de gente, pegando um monte de gente verde e usando esses stops para gerar liquidez, para efetivamente fazer um movimento, ou para cima ou para baixo. O que não me agrada aqui é ele perder isso aí, né? E aí a gente tem que ter em mente que esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui dos 60 minutos, que é esse aqui, ó, é a mudança da característica do preço.
mudar a característica do preço aqui, no 180, 809, para uma venda, não é nada bom. Nada bom. Ele pode fazer isso. Ele tem tudo para fazer isso na super quarta, né? Ou seja, ele pode amanhã abrir, capotar, perder, dizer que vem, mas não vai, e voltar. Isso é interessante. Melhor ainda, seria ele fazer esse movimento, capotar, fazer outro movimento, capotar, fazer outro movimento, capotar, fechar o gap e voltar daqui. Aí seria perfeito. Porque daí o que acontece? Ele muda a característica do preço nesse ponto aqui, diz que é vendedor, mas não perde esse fundo. Porque o que é esse fundo? Esse fundo é a confirmação de que efetivamente esse mercado virou para ser um mercado bearish. Então, se ele faz esse movimento, fecha o gap, faz um pullback e perde esse fundo, aí quebrou nossas pernas, porque daí ele vai fazer um movimento pesado para perder aquele suporte do diário, para perder aquele suporte dos 60 minutos e derrapar na groselha. Isso não nos interessa. Entendeu? Agora, se fizer isso aí, ele só tá buscando o objetivo de fechar o gap, cumprir com o objetivo de uma super quarta, para depois virar ao contrário e tocar ele reto. Caso ele não faça isso, não chegue nesse gap aqui, não chegue nem perto desse gap, ó, tá vendo? Enxerga? Aqui, ele dá prosseguimento ao sentimento maior desse ativo futuro, que é a compra, né? Então, aqui, ele diz, opa, tô tentando ser vendedor de novo. Aqui, ele fala, estou dando prosseguimento à compra. Sou um eterno comprador em 2026. Não vou fazer pullbacks mais longos, entendeu? É isso que ele quer dizer. E um ponto melhor ainda nesse ponto aqui. O que é? O tal do breakout. Cadê? Breakout. Por quê? Porque ele faz um movimento parrudo, completa isso aqui, faz duas pernas de pullback proporcionais, um pouquinho mais. Qual é a diferença entre duas pernas de pullback e movimento medido? Duas pernas de pullback, essa terceira perna proporcional aqui, ela é um pouquinho maior do que aquela primeira. O movimento medido não, o movimento medido ele é exato. Então, digamos que, e é de sentido de mercado, então digamos que isso aqui seja a primeira perna do movimento medido. E essa aqui é a primeira perna das duas pernas de pullback, ok? Esse aqui, se for medir, ela não vai ser igual a essa aqui. Essa aqui vai ser 120, 130, 135% maior que essa aqui. Proporcional a ela, né? O movimento medido não, o movimento medido é certinho. Se ele faz o pullback aqui e tu colocar um movimento medido, ele vai fazer exatamente o 100% dessa primeira perna. Então essa é uma diferença entre duas pernas de pullback, sentido contrário de mercado num tempo maior, e o movimento medido, que é o sentido de mercado, que é exatamente o tamanho da perna. Conteúdo gratuito, de alta octanagem. Estou apresentando aqui, estudei muito isso. Estou entregando totalmente de graça. Porque eu aprendi de graça. Perdi dinheiro aprendendo, mas eu aprendi de graça. Estou aqui entregando a vocês. E aí, rompendo esse cara aqui é interessantíssimo. Então, se esse cara aqui, onde ele tá, ele começa a fazer movimentos maiores, a gente tem onde entrar. Ou aqui, ou se ele vier por aqui e a média estiver passando por aqui, ó, tudo que a gente quer. Se tiver um candle parrudo, chamando a venda e depois puxando a compra, a gente já sabe onde pode usar um stop curto, fazer uma entrada com um movimento longo. Vídeo? Hã? Pegaram a visão? O quê? Nesse ponto aqui, ó. Ele quebra a estrutura, dá prosseguimento à quebra da estrutura. Onde é que é o último pivô validado? Isso mesmo. Entendeu? O que a gente quer? Se esse cara abre num gap de alta, vem aqui, faz um pullback e segue subindo. Isso aí, meu amigo. A quebra da estrutura. Houve a mudança da característica do preço. Ele vinha caindo, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. É isso que a gente quer. E aí a gente pode usar os setups que a gente está acostumado. E aí vem a grande pergunta. Ney, por que você opera em ticks e não opera em minutos? Porque ticks refletem volume financeiro e principalmente padrões que se repetem o tempo inteiro. Esse é um padrão, duas tentativas falhadas. O outro padrão, trap, bear trap. Ele atrai a venda e toca ali reto. E aí tu faz uma entrada por aqui, mais baixa. Ao invés de entrar aqui ou aqui, faz uma entrada aqui, com um stop mais curto. E ele toca reto. Recomendo usar stop os 12 minutos mínimo e o ideal 60 minutos, 1 para 1. Tu vai usar de stop, se tu vai usar o de 60 minutos, só pode sair quando ele fechar 1 para 1. Se tu usar o de 12 minutos, só pode sair quando ele fechar 1 para 1. E o ideal, nesse tipo de setup aqui, é justamente para aliar os conceitos de choque BOS e principalmente os setups de Joseph James, tu tem que operar com mais de um contrato. Tu vai sair com metade dos contratos na volatilidade e tu vai deixar metade no runner. Porque o runner, ele entrega 3, 4, 5, 10 vezes o movimento da volatilidade. Entendeu? E aí vem o outro ponto. A gente faz a confluência entre choque BOS com setups de Joseph James, porque a gente utiliza os conceitos de choque BOS e os setups de Joseph James para ter essa confluência linda. Quais são os setups de Joseph James? Reversal, back, força e principalmente bull e bear trap. Isso aliado, os dois aliados, dá um bom resultado. Mas se tu não quiser operar da forma do Joseph James, que é muito arriscada, tu pode operar só com choque BOS. Mas lembre-se que o stop, o ideal é usar a volatilidade, cara. Porque ele vai buscar. Se ele fizer um movimento de alta pra ti, ele vai buscar. O movimento que eu fiz aqui, ó.
no mini índice, dá uma olhada. Esse movimento aqui foi fantástico. Eu peguei o movimento da queda em pouco tempo e depois eu peguei o da alta, né? E aí, tipo, a volatilidade da alta tava por aqui, nesse topo aqui, um pouquinho mais. Como ontem eu tomei isso, ele mal chegou no topo e já capotou, ele nem rompeu o topo, eu preferi botar no bolso. Mas assim, o ideal seria sair com metade dos contratos nesse ponto aqui, botar no 0 a 0, deixar o mercado andar e ir fazendo trailing stop, quando andar o dobro da volatilidade. Então, provavelmente por aqui ele ia fazer o dobro da volatilidade. E aí tu ia fazendo trailing stop, ó, até ele te fechar. E ele te fechar aqui, com 1.300 pontos no bolso, 1.400 pontos no bolso. Tá bom? Excelente. E é isso, falei demais. Mini índice é isso, a gente tem que ficar preparado para tudo. Tem uma região boa, ele tá no meio do caminho, ele pode andar tanto para cima como para baixo. Tem gap embaixo, tem gap lá em cima. Deu gap lá de cima lá, 3.500 pontos. E outro ponto importante de operar em ticks, né, cara? Ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem. Jamais direção. Direção é 12 minutos, direção é 60 minutos. É ali que a gente vai saber a direção de mercado a longo prazo. Um longo prazo, relativamente longo prazo. Nos ticks, a gente só observa padrões e volume financeiro para se livrar do risco bem rápido. É isso. Vamos para os 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar, por sua vez. Nossa, dia difícil, hein? Sombra superior, violinada. Ih, a porra. Mas, ó, ele tem um ponto para mudar a característica do preço e passar a ser comprador de novo. Perdeu aquele fundo que eu falei hoje. Ou ontem. Acho que ontem. Um postzinho. Perdeu outro fundo. Está para perder um próximo. Quando ele quebra essa estrutura aqui, passa para baixo, o último que eu vou validar desse aqui. Ele tá muito mais propício para chegar nessa região aqui do que ir lá para cima e tentar fechar o gap, né? Mas a Super 4 é estranha. Por enquanto aqui, segue vendedor. E aí tu viu que interessante? Nos 60 minutos do mini índice, olha lá. Média de 200 passando por cima, apontando para baixo. É venda? É venda, ok. 60 minutos. Venda também no dólar. Cruzou as médias. Média de 21, média de 200. Cruzou as médias para baixo. Quem que tá mentindo? Alguém tá mentindo nessa história. Quem é um mentiroso? Quem é um impostor? A gente vai ter que descobrir. Vamos para o diário aqui para dar uma olhada nele. Tá vendo? Segue derrapando na groselha. Vou fazer um pullbackzinho nesse diário, né? Talvez. Cara, assim, ó. Falta muito pra esse cara tentar escapar desse canal de novo. Falta muito. O que me deixa intrigado é o gap. Esse gap aberto aqui, isso aqui me deixa um pouco intrigado, cara, porque gaps são abertos para serem fechados. Em algum momento, ele vai ser fechado. Aí, cara, isso me preocupa. Mas, continua capotando, média de 200 lá na puta que o pariu. Tá difícil desse cara ser comprador de verdade. Tudo que ele faz são meros pullbacks, mas pullback no mini dólar é violência, né? Vendedor total. Vamos para os ama 5 mil tickets. Mini dólar gracioso, que só. Tá lá ele. Olha que bonitinho. Aí. Olha que gracioso. Aquela história, eu não consegui me desvencilhar ainda desse range de cima. Olha lá o gap. Eu não consegui ainda. Eu tô inclinado a deletar esse cara aqui, ó. Encerrar o ponto dele aqui. Porque ele fez esse pullback e capotou. Só que ele não capotou com velocidade, com violência, né? Ele segue fazendo. Então, isso aqui, ele pode fazer isso aqui, toma, e voltar pro range. Então eu sigo mapeando esse pêndulo, porque ele pode fazer essa proporção para cima. Em contrapartida, esse aqui é um novo range. Para mim, não há dúvida que isso aqui é um novo range. Não tenho dúvida alguma. Sendo novo, esse aqui é o ponto onde o preço briga ou para romper, ou para cruzar, né? Então, ele já tentou fazer um movimento bom para venda, voltou para dentro dele, então ele pode tentar fazer essa rotação antes de efetivamente fazer um movimento vendedor. Qual é o grande problema aqui? Sempre tem um problema. O problema é que se ele andar esse pêndulo para cima, ele muda a característica do preço nos 60 minutos. Acompanha com o tio. O cara tá no range, eterno de uma mente sem lembranças. A mudança da característica do preço tá lá embaixo. Aqui, ele passa a ser vendedor e quebra a estrutura para seguir o movimento dele. Aqui, ele muda a característica do preço para dizer que está querendo um ataque comprador. Então, olha que merda. Se esse cara abre num gap de alta, faz um pullback e dá-lhe a pedrada, fica ruim para nós. Por que fica ruim para nós? Porque ele quebra a estrutura do querido. Muda a característica do preço e quebra a estrutura. Aí ele fecha o gap. Beleza, fecha o gap. Ele faz a rotação do pêndulo. Perfeito. Dá indícios de que é um comprador assíduo. Capota. Vem de novo, arma uma trap, capota com vontade.
Isso aqui é a clássica violinada que acontece o tempo inteiro, né? Ou poltergeist. Só que até ele fazer isso aqui, pode ser o dia inteiro da quarta-feira. Com grande volatilidade, tentando te limpar, dizendo que é comprador, daqui a pouco ele vende às 3 horas da tarde. Um pouco antes das 3 horas começa a fazer esse movimento. Às 3 horas sai a notícia, ele vai lá em cima, começa a conferência lá do Jeremy Powell, começa a falar, os caras enchem ele de perguntas e o mercado toma, capota. Mas antes disso, ele limpa a tua conta. Então, existe esse perigo. Um outro perigo, qual é? O mais plausível que eu gostaria que ele fizesse, na verdade, né? Que ele batesse na entrada desse range, capotasse, fizesse um pullback, capotasse mais ainda, pelo menos mais 2 perninhas, pra gente conseguir fazer um movimento controlado. Aí ele aumenta esse pêndulo aqui, tenta fazer o poltergeist de novo, tenta fazer um rompimento para ir pro range, vindo em V, bate nele, retesta fundo. É isso que a gente quer. E aí ele segue vendedor. E aí não tem problema nenhum. Outra variação é perigosa. Ele pode virar de uma hora para outra, tocar ele reto para cima. Ou ele pode só atrair comprador para vender. O dólar tá muito perigoso de operar, viu, cara? Recomendo fortemente para quem não tem experiência como eu, ficar de fora da Super Quarta. Eu tenho ficado de fora do dólar há muito tempo. Eu não tô conseguindo ler ele direito. Ele tá dando várias violinadas, porque ele já tá muito baixo. Mas os caras do JP Morgan falaram que ele tá sobrecomprado ainda. Ele vai cair mais. Frente à nossa moeda, ele era pra estar entre 4,70 e 4,80. Ele tá em 5,20. Então ainda tem região pra cair mais. É a história, né? E é isso. Encerro aqui as minhas considerações. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Vem comigo nessa incrível aventura, cogite a possibilidade de me seguir e acompanhar toda essa função rumo a R$1 milhão. Faço projeções de segunda a quinta, libero elas à noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço lives, geralmente, pós-meio-dia, pra mostrar tudo que eu tentei fazer ou que eu evitei, ou todas as merdas que eu fiz pela manhã pra tentar ganhar um dinheiro nisso. E esse é o jogo. Venham comigo nessa incrível aventura. Uma boa noite, estejam preparados pra amanhã. Super Quarta é perigosa. Tchau, tchau e tchau.